Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a obra Cristo Parou em Éboli, de Carlo Levi, que é um autor italiano, tá? Do neorrealismo italiano, uma obra de 45. Ela foi editada aqui no Brasil em 86 pela Nova Fronteira. Eu tinha esse livro guardado aqui há muitos anos, estava num cantinho aqui, e eu estava esperando para ler já há um tempo, não tinha lido ainda. E agora não, logo assim que eu peguei para ler, eu fui verificar a disponibilidade do livro e ele está esgotadíssimo, tá? É um livro infelizmente muito caro. Infelizmente, não tem edições novas, parece que foi feita só essa edição em português aqui no Brasil, é claro, né? E assim, é uma pena, porque eu gostei muito da obra, gostei muito do autor. Eu não sei se é pela realidade que ele descreve, pelo apreço que eu tenho pela realidade que ele descreve. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas o fato é que, assim, eu gostei muito, gostei mesmo. Acho que eu não sei se há disponibilidade dessa obra em versões digitais, né? As versões digitais sempre são mais baratas. Caso haja, seria interessante vocês tentarem ler, porque para mim foi assim uma grande descoberta. Para mim, uma obra excelente. E eu tenho esse livro guardado, como eu tenho vários outros aqui. Nem todos se tornam livros difíceis de achar, mas são livros diferentes, tá? E às vezes eu me surpreendo com o fato de alguns terem se tornado muito raros e difíceis de encontrar, como é o caso desse livro. Bem, aqui o livro trata do autor. Ele foi confinado no interior da Itália, no sul da Itália. Ele foi confinado por ter sido considerado um opositor do fascismo, a Itália fascista dos anos 30. Então ele é enviado para o interior e ele vai descrever essa realidade. Tá? Ele vai descrever essa realidade e aí é que está o ponto. A maneira que ele descreve é muito nua e crua, tá? Muito dura, muito objetiva. Essa própria descrição da realidade, ela é uma crítica muito forte à Itália dos anos 30, à história da Itália, porque ela descreve a pobreza, a miséria, o sofrimento, a doença, o abandono, o analfabetismo das pessoas, né? O atraso, a incompetência das autoridades, a incompetência do governo, a incapacidade de atender essas pessoas, e ele vai descrevendo isso de maneira muito objetiva, dura e realista. Tá? Então, assim, essa descrição por si já é uma crítica muito grande. E aí toda a obra passa durante esse breve período que ele ficou isolado, no sul da Itália, e aqui é uma particularidade. Nós temos a região nordeste, mas num sentido norte, né? Nós temos maiores problemas, menos atendimentos, maiores problemas sociais na região norte e nordeste do país, e a Itália é diferente. Essa desigualdade na Itália, a balança é mais desfavorável para o sul. Hoje acredito que não, mas até um passado recente a região sul era mais pobre, mais atrasada, enfim, com várias características aqui próximas de um país como o nosso. Então ele convive com essa doença, com esse atraso, com esse abandono, com essa miséria, com essa falta de perspectiva, essa falta de possibilidade de mudar de vida, né? O quanto isso traz de apatia em vários aspectos. Mas mesmo nesse quadro, assim, um quadro de pouca mobilidade, de exploração por parte das autoridades locais, né, das rivalidades locais, ele mostra também um lado muito vivo dessa região, aos costumes, às crenças antigas e pagãs que ficam sob camadas de cristianismo, crenças muito antigas, práticas muito antigas, práticas que receberam até assim um verniz cristão, mas quando se analisa com mais cuidado,
se observa que essas práticas são muito antigas, são práticas ancestrais, até milenares, que estão ali e vão sobrevivendo em função dessa distância dos núcleos de conhecimento, de poder, de autoridade, né? Uma distância física, geográfica, e uma distância também de incompatibilidade de entendimento. Essas pessoas esses grupos não se entendem, eles não se compreendem mutuamente. É uma Itália profunda, né? Isso me chama a atenção, porque a gente também tem um Brasil profundo que é completamente desconhecido das elites. Eu vejo muitas vezes certas autoridades, representantes do Estado fazerem afirmações, mas eles desconhecem esse Brasil profundo, essa realidade do brasileiro, muitas vezes, né? Ou não fazem questão de conhecer. E esse é o quadro que ele vai descrevendo para a gente aqui. Então, assim, chama muita atenção por essa proximidade com a gente. E esse Brasil profundo, só para concluir esse aspecto, não é um Brasil profundo necessariamente distante em termos geográficos, né? É um Brasil profundo dos pobres, das camadas populares, que certas pessoas esclarecidas, a academia, num certo sentido, os promotores de políticas públicas, eles não conhecem, não é por uma distância geográfica, mas por um completo desentendimento, desconhecimento, estranhamento dos anseios dessas parcelas da população. Então eu vejo, às vezes, quando certos grupos no poder trocam um grupo por outro, eles não entendem certos problemas de popularidade, eles não entendem certas avaliações negativas, mas é por esse desconhecimento dos anseios dessas camadas populares, desse Brasil profundo, que eles não são capazes de entender, que não são questões apenas econômicas, né? São problemas que assolam esse brasileiro, e aqui no caso eu estou falando do Brasil, como a violência, como o desamparo, como a falta de certas obras de infraestrutura. Então, assim, não são apenas questões econômicas que distanciam uma realidade de interior e de Brasil profundo e de população das autoridades no poder. E aqui ele mostra muito isso acontecendo na Itália, era a década de 30. Então, assim, isso me chama muito a atenção para a pobreza, para a miséria, para as doenças. Me chama a atenção porque a Itália conseguiu superar isso. A Itália conseguiu virar essa página, ela conseguiu superar essa situação. Tem outros problemas, novos problemas, alguns problemas diferentes, mas ela conseguiu superar e nós não conseguimos. Nós ainda estamos aí assolados pela dengue. Aqui no caso é a malária. Então vejo assim, as autoridades não conseguem, nós estamos em 2024, nossas autoridades não conseguem resolver o problema da dengue. Todos os anos as pessoas ficam doentes, as pessoas morrem. E como assim, não é algo muito clamoroso, algo ao qual nós já estamos acostumados, é como se fizesse parte da realidade natural de nossas vidas, perder dias de trabalho por causa da dengue, ficar doente, pessoas morrerem, algo que se torna parte da paisagem natural e as autoridades não dão a menor bola para isso. Vida que segue, colocam uma propagandinha na televisão, pedem para retirar o lixo da rua, no que estão certo, para não deixar a água parada, e a vida segue, e isso continua nos afetando, nos assolando há décadas, né? Há mais de um século, e não conseguem resolver. Então, assim, me chama a atenção essa proximidade que a Itália dos anos 30 tinha com várias partes do Brasil, e com o Brasil como um todo. E o fato dela ter conseguido resolver e nós ainda estarmos patinando nisso e não conseguirmos resolver esses problemas. Bem, mas o autor vai descrevendo como ele é um médico, tá? Mas que abandonou a medicina. Ele quer ser um pintor, ele se torna um pintor, ele escreve, pinta e é mais ou menos um músico diletante, né? Não é exatamente um músico, mas ele escreve, pinta e é um médico. Só que essa aldeia para onde ele vai está completamente abandonada pelas autoridades. Então, assim, mesmo ele praticando minimamente a medicina, ele acaba sendo muito efetivo em atender essas pessoas. Ele acaba atendendo essas pessoas muito bem e se torna uma pessoa muito querida. Tá? Vai conseguindo entrar na intimidade dessa sociedade, pela qual ele desenvolve um afeto muito grande. Tá? Certas práticas, certos costumes, a questão das mulheres, a questão da imigração,
tá? São muitas pessoas, e aqui isso fica também muito forte. Muitos que vão para os Estados Unidos, muitos que foram, muitos que nunca mais voltaram, não deram notícia. Os que voltaram, e aí tem um caso aqui que ele mostra o quanto a crise de 1929 impactou a vida deles, porque muitos voltaram na crise nos Estados Unidos acreditando na propaganda do governo, na propaganda fascista do governo, de que a Itália estava a mil maravilhas, então eles acreditaram e voltaram. E como estão na década de 30, as coisas estão muito complicadas, alguns não conseguiram mais voltar e eles ficam nostálgicos desse período que viveram nos Estados Unidos, né? Há muito disso aqui. Muitos personagens aqui são chamados de americanos. Exibe uma moeda de dólar, figuras políticas dos Estados Unidos são exibidas nas paredes, enfim. Há uma relação muito profunda com os Estados Unidos. E algo que me chama muita atenção, porque há aqui uma referência única e exclusiva à Argentina, mas nenhuma, zero ao Brasil, né? E eu, por exemplo, sou descendente de italianos. Então, assim, eu faço parte um pouco dessa história, mas me chama a atenção que não há nenhuma referência ao Brasil, nenhuma, zero. Como se não tivesse acontecido essa vinda de italianos para cá. Enfim, é só uma particularidade que eu quero comentar. E aí, assim, ele vai falando aqui do fascismo, né? Ele foi condenado por ser um antifascista. E aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto muito importante, né? Embora o Mussolini tenha criado o termo totalitário, a Itália fascista ela não teve um totalitarismo nos moldes clássicos da academia, tá? O totalitarismo ele aconteceu na Alemanha e na Rússia soviética. Lá foram países totalitários. Existem outras experiências, tá? Existem outras experiências, mas a Itália não foi um país totalitário. A gente poderia dizer hoje uma Coreia do Norte e por aí vai, né? Mas por quê? Porque por uma série de coisas, tá? Eu não quero desenvolver muito nesse conceito, mas aqui a prisão dele, o afastamento dele, a punição dele é abrandada por laços de hospitalidade, por laços de simpatia, por laços de amizade e também de parentesco, tá? Mas muito mais por simpatia, hospitalidade. As pessoas não temem estabelecer um contato com ele, tá? Ter boas relações com ele, apesar dele ser um confinado do regime, uma persona não grata do regime, apesar dele ser assim, isso não impede laços de solidariedade. Um regime totalitário de verdade, ele tem uma política de terror tão intensa, tão aleatória, tão brutal, tão violenta, tão assassina, e isso é um regime totalitário, tá? Como eu disse para vocês, da Rússia Soviética e da Alemanha, a Alemanha dos anos 30 em diante, tão brutal, tão assassina. Isso classifica um país totalitário, um regime totalitário. Não estou dizendo para vocês que não houve assassinatos e crimes e violência na Itália, houve, que não tenha sido um país extremamente autoritário, foi violento, perseguidor, mas não no nível que a Rússia, especialmente a Alemanha, que a Alemanha é quase incomparável. Então esse terror absoluto e aleatório, porque vejam bem, o terror eficaz dos regimes totalitários, eles não perseguem exclusivamente os inimigos do regime, eles perseguem qualquer um. Então, por ele ser até aleatório, imprevisível, tá? Indiscriminado, eles são verdadeiramente efetivos. E aí as pessoas têm medo absurdo de terem qualquer contato com um condenado do regime. Inclusive, as relações sociais, familiares, elas se reduzem muito, porque mesmo os familiares são obrigados a denunciar os entes queridos para o regime, caso eles violem as regras mais absurdas, tá? A essência do regime totalitário, e se vocês leram 1984, eu até fiz uma resenha aqui, a grande essência do regime totalitário era quando uma pessoa descobria quem o entregou, e quem o entregou era a pessoa mais querida dela, um familiar, um amigo, um amante. E outro lado da questão, o que o regime totalitário queria era que um amigo
uma pessoa querida te entregasse ou que você entregasse a pessoa mais querida. É isso que ela te quebra de verdade. É assim que ele te quebra de verdade. Então, o regime totalitário, ele tem outros aspectos que eu não quero discutir aqui. Se vocês quiserem comentar, tudo bem, mas eu não quero fazer esse debate nesse momento, tá? Mas o regime totalitário, ele quebra toda a solidariedade. Ele quebra toda a solidariedade. Ele coloca medo nas pessoas. Porque se alguém diz uma coisa absurda, mais ou menos assim, a gente não vai vencer essa guerra, sei lá, durante a Segunda Guerra Mundial. Você fala isso perto do seu melhor amigo. Depois se descobre que você disse isso, e você pode ser preso por isso, pegar 20, 30 anos, ou até ser executado, né? Até ser executado, porque os crimes são muito genéricos. Aquele amigo seu, aquele amante seu, aquele vizinho, alguém da família que ouviu você falar isso e não te denunciou, ele também vai ser implicado. Tá? Então, assim, isso quebra toda a solidariedade. E as pessoas, elas reduziam o nível, o número de amizades, o número de relações. Por quê? Quanto mais relações você tivesse, quanto mais amigos você tivesse, mais chances você teria de ser preso caso um desses amigos, dessas pessoas próximas de você, caíssem nas garras do regime. Então as pessoas se isolam, as pessoas ficam. Há uma atomização da sociedade muito grande, porque essa atomização ela facilita o controle do regime e ela dificulta a solidariedade, entenderam? E aqui o regime ele é ineficaz. Mussolini já dizia que governar a Itália não é questão de ser difícil ou não, é inútil, ele dizia isso. E aqui a gente vê bem isso. Tá? O regime não consegue ser eficaz em nada, ele não consegue ser eficaz em nada. Nem na brutalidade, nem na perseguição. Ele fracassa em tudo. Tá? Há muito mais de ridículo e bufonaria do que tudo nesse fascismo italiano. Há muito mais disso. Não estou dizendo que não houve violência, não tô dizendo que não houve crimes e assassinatos e perseguições e tirania e autoritarismo, porque houve, mas não chega aos níveis, ao nível da Rússia Soviética e da Alemanha dos anos 30 e 40, tá? E isso é discutido de forma acadêmica, tem várias referências, vários autores que referendam essa afirmação que eu estou fazendo. Enfim, bem, então aqui a gente vê isso. O autor, ao descrever essa realidade, dura e bruta, ele, como eu disse para vocês, ele já faz uma crítica profunda. A maneira dele escrever me interessa muito, eu gostei muito. A estética, e é uma tradução, né? Mas, enfim, as traduções são muito importantes, porque a gente não daria conta de ler tudo que existe no mundo se não fossem as traduções. Mas, mesmo na tradução, a estética me agrada muito. É bem seca, bem dura, bem crua, bem objetiva. Os capítulos não têm nome, a gente só percebe por uma quebra de páginas. Passa de São capítulos curtos, mas nenhum deles tem nome. Mas no final o autor acaba por fazer uma crítica ao regime. E ele faz uma crítica aos regimes que exaltam muito o Estado. E aí, voltando aqui para vocês, a gente vê um certo ceticismo com relação ao Estado. Há um ceticismo por parte dessas pessoas com relação ao Estado. E aqui eu me identifico de novo, tá? Porque eu, de certa maneira, falar de camponês no Brasil é complicado, mas eu sou de uma família de lavradores. Eu conheço as pessoas da terra. Tá? Então, assim, eu moro numa vila pequena, numa vila distante, numa vila isolada, e a gente desconfia muito do Estado. A gente é muito cético com relação ao Estado. Toda vez que chega um censo, chega alguém pedindo informações, com uma roupa oficial, qualquer coisa, todo mundo fica alarmado e passando informações um para o outro, porque a gente teme um pouco, desconfia bastante. A gente não é assim muito crédulo no Estado. A gente tem uma desconfiança, uma distância, um estranhamento, tá? E isso aqui me leva a identificar com essas pessoas que ele descreve nessa obra, tá? Uma realidade que eu conheci, alguns aspectos dessa realidade eu conheci muito aqui, onde eu moro, tá? E voltando à questão do ceticismo e o zelo. As pessoas céticas, elas relutam em cumprir certas ordens, elas têm, assim, uma desobediência passiva, uma desobediência que atrasa o cumprimento de certas ordens, de certas regras que são cruéis,
que são indiferentes ao indivíduo, e ele confronta aqui esse ceticismo com o zelo entusiasmado dos jovens. Quando o líder fascista da aldeia não consegue impor as regras que ele quer, eles chamam os jovens entusiasmados, crentes, né, para fazer essas ordens cumprir. E aqui está mais uma ilusão das pessoas. As pessoas acreditam que os jovens representam só pureza, inocência, né? Uma vida completamente livre dos problemas dos adultos. Mas esses mesmos jovens ingênuos e puros, eles também aderem de forma entusiasmada a ideologias e regimes extremamente cruéis. E esse zelo entusiasmado é que torna a vida dos indivíduos muito difícil às vezes. Tá? E o autor coloca isso aqui descrevendo, mostrando essa realidade, tá? Mostrando essa realidade acontecendo. Outro detalhe é o seguinte, eu acredito ser importante essa desconfiança, esse ceticismo. Há aqui uma perspectiva bastante anarquista. A tradição de esquerda italiana, ela tem muito disso. Tá? Ela tem muito disso. Ela foi muito afetada pela Revolução na Rússia em 1917, mas ela tem muito de uma outra tradição não marxista, de uma esquerda com outro viés, né? Há muita presença dessa esquerda aqui, uma tradição mais de artesãos, menos de operários, muito anarquista mesmo, muito anarquista. Essa tradição, eu simpatizo um pouco com essa tradição, não vou negar para vocês, desse ceticismo, vejam bem, desse ceticismo. Acredito que o Estado seja importante, acho que o Estado é muito importante, necessário, fundamental. Não faço parte desses grupos que hoje são comuns de anarcocapitalista, essa coisa toda. Acho isso bastante infantil, inclusive, ingênuo. Mas tenho muita desconfiança com relação ao Estado. Eu acho que o Estado é um monstro que mantém vários monstros fora do nosso círculo, que protege o portão, um monstro que protege o portão de outros monstros, mas tem que ter muito cuidado com ele. Ele não pode crescer demais. Ele tem que ser muito vigiado, tem que haver muito contrapeso para esse Estado. É isso que eu acredito, sabe? Então, assim, esse entusiasmo, essa devoção ao Estado, ela, para mim, gera um certo estranhamento. Então, por isso, a minha simpatia com esse anarquismo das aldeias. Não é um anarquismo no sentido aqui de grupos anarquistas políticos, não. Mas desse ceticismo, desse afastamento, tá? É o que eu vejo hoje. A gente vive um espelhamento dessa época dos anos 30, infelizmente a gente vive. E o que eu vejo hoje entre várias pessoas, e muitos democratas que a gente tem no Brasil aqui, é que eles são democratas de Araque. Tá? Se mudar a cor da bandeira, se mudar a cor do partido, se mudar a cor do grupo no poder, eles vão se prostrar, tá? Se submeter, se sujeitar e vão adorar esse Estado, vão idolatrar o Estado sem a menor crítica. Tá? Como um bando de zumbis acéfalos, adorando esse Estado. Então, assim, basta que mude a bandeira, basta que mude a cor da camisa, o nome do líder, mas, na verdade, no Brasil, há um número muito grande de idólatras. Idólatras não estou falando num sentido religioso, estou falando num sentido político, tá? Mas que acaba atravessando muitas coisas, que vão idolatrar e adorar um líder, seja ele qual for, né? E aí, recentemente, teve até uma hashtag aí, fulano tem razão. Eu lembrei até de uma máxima fascista. A única coisa que faltou nessa hashtag fulano tem razão, sempre tem razão, porque uma máxima do fascismo era Mussolini sempre tem razão. Na autarquia fascista, Mussolini sempre tem razão. Então, assim, eles querem um líder para adorar, eles querem uma bandeira para se submeter, eles querem uma cor para se submeter, tá? Eles querem zurrar de acordo com a bandeira que estiver presente. E isso não tem... às vezes as pessoas falam, isso é por questão de ignorância, isso é por uma questão de falta de escolaridade. Não. Normalmente os mais escolarizados são os mais entusiastas dessa devoção, dessa adoração ao Estado.
Muitos que eu conheço são os mais escolarizados, tá? Que vão gritar e adorar o Estado, desde que ele tenha a cor que ele queira, né? E aí eu vejo os nossos democratas de Araque, que tem por aí, que gritam, defendem a democracia, mas quando vão fazer amizade, uns defendem a democracia, outros defendem a liberdade, tá? Mas quando vão fazer amizade com o tirano da Rússia, o tirano Mequetrefe da Rússia, desqualificado da Rússia, vão fazer amizade com o palhaço de circo sanguinário da Venezuela, né? Um bufão sanguinário, um bufão sanguinário da Venezuela, com a teocracia do Irã, né? Ou, voltando, isso eu disse para os que defendem a democracia. E para os que defendem a liberdade, quando estão no poder, também vão fazer amizade com um tirano Mequetrefe da Rússia, vão fazer amizade com a figura grotesca da Hungria, né, o Orbán da Hungria, que está destruindo a democracia na Hungria. Então, assim, os nossos amigos da democracia e da liberdade, na prática, a gente não consegue perceber essa amizade. Eles querem apenas erigir um Estado com as suas cores, né, com as suas cores, a seu gosto. Outra coisa do fascismo aqui que me chama a atenção, na Itália especificamente, é o desejo de construir grandes obras, inclusive na vila onde o nosso Confinati está, tem um mictório gigantesco que não tem função, que não é utilizado por ninguém. O Confinado é o único que usa esse mictório para matar a saudade da cidade grande. É uma obra lá de mármore bonita, gigantesca, que não tem utilidade em meio à doença, em meio à miséria, em meio ao analfabetismo, em meio à pobreza, enfim. E aí eu me lembro do quanto nós gastamos dinheiro com estádios, com, sei lá, vilas olímpicas, né? Gastamos fortunas gigantescas com obras que tiveram pouquíssima utilidade e mudaram pouco a realidade do Brasil, inclusive não conseguimos eliminar a dengue, infelizmente, né? Outra coisa é o seguinte, e aí voltando só para fechar, olha para esse povo aqui, olha para essas pessoas e diz, olha, eles são indiferentes, eles estão sobrevivendo há milênios de forma indiferente aos movimentos da história, estão sobrevivendo à história. E a história, às vezes, ela assume um aspecto de catástrofe, de tragédia, de avalanche, e as pessoas comuns sofrem muito nesses processos. E ele diz, olha, ninguém conseguiu dobrar nem mudar esse povo aqui, dessa vila em que ele se encontra. E aí ele fala das guerras napoleônicas, das disputas entre franceses e espanhóis. Ele fala da própria unificação da Itália, que aconteceu, e eles ficaram muito indiferentes a isso. De uma guerra de bandidos contra as autoridades, que era uma revolta surda, uma revolta nihilista, uma revolta de desespero. E ele entende esses bandidos no sentido de que eles estão lutando contra autoridades extremamente autoritárias, mas que não são uma boa opção, tá? Eles não são uma boa opção, mas são a luta desesperada e nihilista de uma sociedade à parte. E ele vai longe, ele diz o seguinte, esses homens aqui viram Enéas chegar e as tropas da Ásia, e aqui ele está se referindo a Eneida, né, que segundo a Eneida, os sobreviventes, Enéas, um dos sobreviventes da derrota para os gregos, foram para a Itália e são os pais romanos que encontraram esses camponeses, que encontraram esses homens vivendo com poucas diferenças, tá? E eles foram indiferentes a tudo isso. Eles ficaram lá olhando de lado, olhando de longe essas transformações acontecerem. Bem, eu acho que é isso. Falei bastante coisa, falei muita coisa para vocês hoje. Voltando só para fechar a questão do Estado, eu considero o Estado importante, não acho que o Estado não deve existir, eu acho que o Estado é muito importante, tem muitas funções, eu só acho que ele não deve ser, deve ser sempre controlado, vigiado, deve ter sempre um contrapeso, a gente deve ter sempre cuidado, e nós não devemos ser adoradores do Estado, tá? Ele chama aqui de uma teocracia estatal, e aí ele compara socialistas e fascistas nessa fala, tá? E só para dizer para vocês o quanto é o Estado importante, é só vocês observarem o que está acontecendo no Haiti nesse momento. Tá? Está acontecendo, né, uma crise profunda, infelizmente aquela população sofrendo já há décadas, e agora parece pior ainda porque o Estado se desmanchou completamente. O Estado se desmanchou. E assim, para aqueles que acham que o Estado em si é o problema, sem Estado
para mim, as coisas ficam ainda piores, né? Estou apenas dando um exemplo do Haiti. Bem, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam lendo, que continuem lendo. Essas são as observações de um leitor como vocês, um simples leitor, que eu acabo inserindo outras coisas aqui, porque, assim, as coisas do tempo me afetam muito, as coisas do tempo que eu vejo nas obras que eu leio, e as coisas que estão acontecendo, tá bom? Eu falo aqui onde eu moro praticamente um dialeto, a gente fala praticamente um dialeto, isso não é uma crítica. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado com o meu português quando eu estou conversando com vocês aqui, porque a gente fala muito rápido, a gente corta muita sílaba das palavras e a gente se faz entender, assim, de maneira bem típica de um interior distante dos grandes centros, lidando as pessoas simples, assim como eu, que precisam resolver coisas práticas da vida, não é? E às vezes a gente exagera muito nessa simplificação da conversa e isso se torna quase um dialeto diferente do português. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.